Bom, agora nesse bloco nós vamos falar um pouco mais sobre essa estrutura ideal, sobre os níveis organizacionais estratégico, tático, operacional, trazendo já a metodologia da reestruturação administrativa que a gente tem apresentado nos municípios e que já tem sido validada e os nossos clientes colheram ótimos resultados aí nos últimos anos. Desde a segurança jurídica, né, no seu quadro de cargos em comissão, até a eficiência administrativa que se ganha com esse planejamento. Então, até agora, nós mostramos aí que é possível ter os cargos em comissão, é possível conseguir montar a sua equipe de governo com todas as forças políticas que se compuseram ali ao longo da campanha. E agora vamos trazer, então, essa ferramenta, né, Matheus? Vamos falar um pouco mais desses níveis. Primeiro, o nível estratégico, então, que você já adiantou que é o núcleo principal dos cargos comissionados. Aqueles cargos, a equipe principal do prefeito, do governo, vai estar nesse nível estratégico, não é? Como que é essa composição? Esse é o nível comissionado clássico. Eu acho que ele tem um papel, assim, tomadas de decisões de alto nível, definição de políticas e diretrizes, a representação política da gestão. Então, você tem que olhar o organograma da sua prefeitura, identificar se todos esses cargos são passíveis de comissionamento. Se não tiverem comissionados, é um problema, é algo a ser revisto, né, para que você possa ter toda a tomada de decisão nesse nível. Então, o nível estratégico, esse pode ter um número maior ou menor, dependendo da estrutura da prefeitura, se ficar claro esse direcionamento, porque muitas vezes parte daquele princípio assim, é chefia, mas é chefe de quem? Não tem subalterno, então não pode ser comissionado. Depende. Se ele tem abaixo dele uma estrutura terceirizada, ele chefia um setor da prefeitura, e está muito claro que esse setor é desempenhado por contratos, vai fazer gerenciamento de contrato, seja o terceiro setor, que agora tem avançado muito, somente na saúde e educação, seja por empresas terceirizadas, é importante e você consegue caracterizar esse cargo comissionado que ele está ali no nível estratégico, porque o edital de licitação que startou aquela terceirização, ele tem todo um viés político, tem objetivos a serem cumpridos dentro de uma ideologia. Então, esse nível de tomada de decisão, que é importante estar no nível estratégico. Então, para você que está montando sua equipe de governo agora, faça essa pergunta. Ele tem tomada de decisão? Esse cargo que eu estou nomeando, ele vai tomar decisão para ir num determinado caminho? Ele poderia tomar decisões num caminho diferente? Se a resposta for sim, esse cargo pode ser comissionado com segurança. Depois nós vamos ver se o descritivo está de acordo com isso. Então ele tem essa questão de definição. E tomar um pouco de cuidado, porque se manter nesse nível estratégico, a gente conversa muito com o prefeito, somente depois de um ano e meio de mandato, que ele vai ele vira mais zelador da prefeitura do que prefeito, porque ele vai esquecendo o nível estratégico e vai descendo para o nível tático, e aí ele fica como um grande zelador, falando quem tem que fazer o quê, em que horas, né? Então é justamente essa separação de nível que é importante a gente entender os níveis e principalmente o nível estratégico. Ô Matheus, nesse nível estratégico, então, o que a gente costuma ter ali, secretários municipais, diretores, chefe de gabinete, são esses cargos principais, né? Esses cargos que têm mais proximidade, mais confiança do prefeito. Esses são os cargos clássicos, né? Secretários municipais, chefe de gabinete, as assessorias, vamos lembrar sempre a importância delas, seja assessoria de comunicação, seja assessoria jurídica, né? E muitas vezes quem também resguardar uma certa tomada de decisão também no nível intermediário, na micropolítica, no direcionamento de um determinado órgão, um determinado aparelho. Agora, não é porque é chefe também que tem que ser comissionado. Vamos lembrar que se ele simplesmente chefia um serviço padronizado, algo que faz parte de uma política... Já tem norma, né? Tem norma, por exemplo, o BS ou qualquer outro aparelho, não é porque o nome é chefe que ele vai poder ser comissionado sem problema. Então, o questionamento é isso. Ele, na tomada de decisão dele, teria alguma margem de fazer diferente? No caso, chefe de uma OBS, não. Ele não tem. Segue legislação federal, SUS, esse cargo. Mesmo diretor de escola tem questionamento, então é um cargo que mesmo o diretor tem se pressionado a ser servidor de carreira. Aí você tem a forma de provimento, se ele seria concursado especificamente como diretor,
ou se ele é concursado como professor e ascende ao cargo de diretor por eleições, aí tem um pouco de variabilidade na forma de provimento, mas ele é sempre um professor de carreira, né? Hoje o tribunal, existem algumas legislações, por exemplo, no caso de diretor de escola, permite a livre nomeação, mas ela está sendo questionada, e normalmente está escolhendo um modelo de concurso público específico para diretor, ou eleições internas, participação, onde algum professor ascende ao cargo de diretor, mesmo que transitoriamente. São modelos distintos. Mas por quê? Porque o cargo de diretor já está previsto na legislação brasileira de educação. Agora, a secretaria não, ela vai ter cargo, sim, que vai dar o direcionamento. Por exemplo, você tem um coordenador pedagógico da secretaria, ela vai escolher um método. Ela pode escolher entre um método mais humanista, um método mais técnico, né? Vai mudar a metodologia de ensino, e aí você precisa realmente ter esse direcionamento. Ô Matheus, antes da gente ir para o nível tático, eu vou dar um exemplo que eu acho que encaixa bem com o que você falou. Muitas vezes, né, a gente ouve essa expressão nas prefeituras, mas é chefe de quem? E realmente, às vezes, né, não necessariamente a gente precisa do chefiado. Nós tivemos recentemente em uma prefeitura onde o prefeito tinha um problema enorme com a coleta de lixo. Então ele nunca conseguia acertar a coleta de lixo, a população reclamava de horários, da forma, e o serviço lá é terceirizado, tem uma empresa que faz esse serviço. Como o serviço é terceirizado, nunca pensaram que poderia ter um cargo pensando essa política, porque não teria ninguém para ele chefiar, né? E nós mostramos que não, que tinha ali uma margem de planejar essa política pública da coleta de lixo. Nós criamos, se eu não me engano, o cargo de gestor de coleta de lixo, gestor de resíduos sólidos, algo nesse sentido. E, de fato, a função principal dele ali, as atribuições, o descritivo do cargo, estava previsto isso. Pensar, desenvolver as políticas mais eficientes de coleta de resíduos, de coleta seletiva, de lixo orgânico. E aí a gente criou essa função para pensar junto com o prefeito e com a equipe principal ali políticas para melhorar esse serviço. E aí foi analisar contrato, foi analisar a legislação e teve como melhorar o horário. Eu acho que conseguiu colocar uma equipe para fazer a recolher à noite também. Teve algumas mudanças assim que foram significativas. Mesmo sem nenhum chefiado, ele tinha a atribuição de pensar essa política pública, que eu acho que encaixa exatamente, né, com o nível estratégico, e aí faz sentido, realmente a estrutura que faz sentido existir. Qualquer apontamento nesse sentido do Tribunal de Contas ou do Ministério Público teria como aí mostrar a resposta, mostrar o porquê desse cargo existir, a importância dele. Mesmo porque eu acho que o Estado moderno, ele caminha para onde o poder público não governa sozinho, né? Eu acho que a prefeitura moderna tende a ser mais estratégica do que operacional, porque ela pode se operacionalizar por servidores, propriamente dito, ela pode se operacionalizar através do terceiro setor, que é um setor importantíssimo, as Santas Casas, as APAES, enfim, todo o terceiro setor pode prestar serviço diretamente, e terceirizações, né, que também estão ficando cada vez mais comuns, somente em atividades onde a carreira pública não bem adapta essas atividades. Por exemplo, atividade de manutenção de via urbana, poda de árvore, né? O concurso público, a pessoa entra com 22 anos, como podador, por exemplo, um vigor físico, e aí ele é estável naquela função, não tem plano de carreira, muito prefeito para onde ele... Só que quando ele tem 50 anos, ele já não consegue desempenhar. Hoje leva 40 anos para se aposentar, 35, 40 anos. Então, você acaba aí tendo pressão por desvio de função, achar novas coisas que fazer, e aí vem questionamento, mas o cargo dele era uma coisa, ele está em outra, né? Então, só abrindo esse parênteses, porque a prefeitura moderna tem avançado muito nessas terceirizações. Só que às vezes se faz a terceirização e se culpa o privado, né? Ou o terceiro setor. Ele que não faz no planejamento. Não, cara, não seria, né? Exatamente. É lógico que você tenha um previsto no edital, mas muitas vezes essas licitações são um período de tempo longo e podem ter fatos novos. A cidade muda, o contrato precisa ser revisto, o contrato público pode ser editado. Tem limites financeiros e de objeto, mas ele pode ser ajustado à realidade. Então, às vezes, você tem um núcleo estratégico pensando esses ajustamentos, é até importante para a criação de uma estrutura mais enxuta. As prefeituras que tendem
uma estrutura mais simples, mais enxuta, mas também não podem abandonar o setor estratégico dessa atividade, senão vai ficar refém do fornecedor. O fornecedor define a política e ele não é eleito para isso. Não, perfeito. Matheus, nessa nossa estrutura ideal, nessa metodologia que nós trazemos para os municípios, né? Então, a nossa sugestão é essa: parte para um momento de planejamento ali para montar a sua equipe, busca fazer esse redesenho. Já explicou o nível estratégico, é o primeiro nível, né, os tomadores de decisão, mas é muito importante que a gente estabeleça um nível tático, né? O nível tático é aquele que é composto muitas vezes, e é a nossa recomendação, por funções gratificadas. Então você escolhe ali no seu quadro de servidores efetivos, servidores para ocupar certas funções. Vamos dar aqui um exemplo. Nós temos o diretor de aquisições, que é o nível estratégico, responsável por formular aí as políticas de aquisição, se eu quero menor preço, se eu quero melhor qualidade, enfim, alinhado ao plano de governo, um cargo em comissão. E abaixo nós teremos, por exemplo, coordenador de compras e coordenador de licitação. Esses sim, funções gratificadas, que é aquilo, né? Aqui que faz como fazer. Vão coordenar as atividades mais táticas, tirar do papel ali essas políticas desenvolvidas. E aí essas funções gratificadas é muito importante que sejam por servidores efetivos, porque é o nível que já está próximo do operacional. Então as atribuições elas começam a ficar mais operacionais. E aí que está eu acho que o pulo do gato, né? Porque é o que a Constituição não quer. A Constituição não quer formuladores de políticas, né? Cargos comissionados executando tarefas operacionais. Então, se esse nível tático, que é o nível intermediário de ligação com o nível operacional, já é composto por servidores efetivos, quando o órgão de controle estiver analisando, ele já vai perceber isso e dificilmente ele já vai seguir com uma ação, ele vai pedir um pedido de informação, ele vai entender se é isso mesmo e nós vamos ter tranquilidade, né? Acho que é por aí essa composição do nível tático. Como que é essa composição? Porque ele não conta como cargo comissionado. Essa é a grande vantagem, né? Todo percentual feito, esses cargos comissionados, essas funções ratificadas não entram no cômputo de cargos. E garante essa mobilidade. Porque vamos pegar o que a gente vai ver na prática também. Quando a gente chega nos municípios que têm legislações onde esse nível tático nunca foi pensado, você tem normalmente 40% de funções comissionadas ocupadas por servidores. Porque essa necessidade dessa memória institucional, ela surge ao longo do mandato. Tem que comissionar, e é muito comum a gente ver políticos, prefeitos no começo de mandato nomeando pessoas externas e substituindo por pessoas de carreira no decorrer do mandato, porque você tem áreas, por exemplo, saúde, você tem que ter um entendimento muito profundo de programas governamentais, de normas específicas, saneamento, a mesma coisa. Então, fazer alguém não ter gente com essa experiência dentro da estrutura e alinhado é bem complicado. Então, é importante muito essa escolha desses servidores. Agora, isso tem que ter muito critério, porque é um campo minado, é algo muito delicado, porque não pode parecer que você está favorecendo amigos dentro da administração pública. O princípio da impessoalidade, né, vigora. Então, é importante que você avalie, né, os seus servidores, seja por avaliação de desempenho, seja por entendimento das competências gerenciais técnicas que ele tem, análise do currículo, ou mesmo conversa, entrevistas, para ver o potencial de liderança que eles têm. Então, lembrando, é livre nomeação, sim, função gratificada, não tem... tem alguns partidos que defendem que tem que ter processo seletivo para esses cargos, enfim, aí é uma ideologia político-partidária. Não jurídica, né? Que a gente respeita se assim for a vontade daquele eleito, mas não é algo jurídico, não é obrigatório. É livre nomeação, mesmo porque o potencial de liderança é algo muito subjetivo, né? E você liderar, por exemplo, setores como transporte, né, motoristas, é um perfil, né? Obras, é um perfil, às vezes, mais duro, né? Liderar médico, liderar equipes de odontólogos é completamente diferente. Então, é importante que tenha isso. Mas é importante que o prefeito também tenha essas avaliações claras dentro da sua equipe, o porquê que aquela pessoa foi nomeada para a função gratificada. E também o porquê que ela perdeu, né? Se ela foi exonerada, que outra assuma o lugar. Porque, destacando, essa função tática, embora muito esquecida, eu acho que desse curso inteiro, se o pessoal pegar esse ponto só
que não é muito comum, ela vai garantir esse conhecimento institucional, porque você colocar gente nova, 100% comissionada nas funções táticas também, você vai levar 1, 2 anos para entender como a máquina funciona em detalhes, nós já estamos na metade do mandato. E a gente vê muitos prefeitos cometendo esse erro, e aí, quando eles se dão conta, não tem mais tempo de governar. Então, trazer uma certa continuidade administrativa, mesmo porque muita coisa às vezes foi produzida, mas não foi posta em prática. É muito comum, nós mesmos já fizemos muitos projetos de consultoria que acabam não entrando em prática no governo eleito, mas ele é da prefeitura, assume-se a oposição, alguém apresenta aquele projeto, eventualmente faz uma alteração ou outra, pequenas mudanças e coloca em prática. Então, essa memória, essa continuidade, né, e também você garante uma certa motivação dos servidores. Porque se tem uma coisa que é problemática em cidade pequena, por mais que a gente trabalhe com plano de carreira, a gente tenta tornar o serviço público atrativo, diferente do federal, do estadual, você não tem como ter muitos cargos, né? Você pode mudar às vezes a nomenclatura, mas a atividade é simples. Prefeitura pequena não tem como ter mais 3, 4 pessoas, às vezes, no departamento de contabilidade, não tem demanda para ter. Tem espaço para essa Não tem nem espaço físico, não tem espaço orçamentário para essa seleção. Então, existindo essa possibilidade dele assumir uma função gratificada com uma remuneração melhor, isso faz com que ele queira mostrar serviço, né? Que ele se empenhe, não, vou fazer bem feito, isso vai entrar um governo que pensa, eu tenho para quem mostrar a minha proposta. Muitas vezes os servidores têm muitas ideias que ficam perdidas nos corredores e entra uma equipe de fora, às vezes com muito boa intenção, mas com pouco conhecimento da máquina pública, às vezes as ideias são impraticáveis, né? E já os servidores que estão ali vivendo aquilo há décadas, muitas vezes, têm uma visão muito mais precisa e têm ideias que podem ser aproveitadas. Então, essa motivação da equipe, eu acho que também é algo muito importante, porque é uma forma do prefeito garantir um apoio dentro do nível operacional. Nós vamos falar agora que é um setor importante que ele precisa ser bem comunicado. Certo, Matheus. Essa eu acho que é uma dica, Matheus, uma dica de ouro, principalmente para quem está começando agora, quem está mais afastado da administração pública, porque a máquina pública, né, ela está mudando muito. Então, muitas vezes a gente tem ali já uma série de até processos judiciais, uma série de problemas mais estruturais na saúde, na educação, e realmente quem tá vindo de fora demora um pouco para entender isso com mais profundidade, né? Demora para entender. Então, o gestor conseguir alinhar o seu grupo mais político, comissionado, com esses servidores ali de carreira, mas que estão alinhados também com essa linha de pensamento, com certeza vai agregar demais, tanto do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista organizacional. Vai potencializar com certeza aí a sua gestão, garantir melhores resultados. A gente já tem acompanhado em muitos locais isso acontecendo. Mas enfim, Matheus, então explica pra gente também esse nível operacional, essa última divisão. A última divisão implementa. São as execuções da atividade fim. O pessoal de linha de frente, que vai atender diretamente ao cidadão, são os guardas municipais, são o pessoal de manutenção de via, professores, o médico da UBS, o engenheiro da prefeitura, né, o pessoal do departamento de água, enfim, é o pessoal que está lá na linha de frente. Só que o que é importante esse pessoal? Essa questão de você ter um nível tático com gente deles, vamos dizer assim, garante com que a chefia conheça ele. Porque a gente também escuta muito, agora botaram um chefe que entende menos que eu. Isso é muito comum. Você desmotiva uma equipe inteira. Uma equipe inteira. A pessoa às vezes tem boas intenções, vem de um arranjo político partidário, mas não domina. Então, quando ela está no nível estratégico, você tem um tático fazendo essa adaptação, né, você garante que com a chefia imediata, quem vai dar ordem como ele vai ter que fazer é alguém como ele, que vive as mesmas necessidades que ele, conhece algo nos seus pormenores. Porque, é lógico, o curso aqui é focado no primeiro escalão, né, no pessoal que vai efetivamente ser prefeito, secretário. Uma coisa que é muito importante, a cada dia o gestor público é menos chefe. É diferente da iniciativa privada, onde os chefes são mais constantes e normalmente o que é alterado é o nível operacional. Aqui, no setor público, o nível operacional tem estabilidade e a chefia não. A chefia, inclusive, tem prazo de validade de 4, quiçá 8. Né? Então, isso faz uma lógica de que
Se esse nível tático não bem conhece o operacional, não tem um bom relacionamento, a máquina se fecha. A gente chama de captura institucional. Eles capturam a máquina, fazem o que querem fazer, da forma como quer fazer. Quem está no nível tático, se for comissionado 20 fora, muitas vezes não entende os meandros, né? E simplesmente não se faz ou não se consegue, né? E aí fica-se muitas vezes falando mal de servidor público, de carreira, por não entender essa lógica, né? Então a gente escuta, se não for comissionado a prefeitura não anda. Isso tem algum erro. É para andar e é para andar bem, só que tem que ter atenção com esse ponto. Você precisa ter o nível tático de pessoas que conheçam, inclusive para entender se a máquina está sendo capturada. Eles estão, né, fazendo com que o serviço vá em determinado ponto diferente da estratégia estabelecida. Então, esse reconhecimento, né, da atividade e reconhecimento dos servidores eu acho muito importante, para que se o prefeito não tivesse a máquina inteira, os 3 níveis, caminhando para o mesmo lado, ele não governa. Ele acaba não governando. Não vai seguir da melhor forma, né? Certo, Matheus? Então, nesse módulo, né, nós então mostramos aí a importância do gestor juntar a sua equipe, fazer um planejamento e montar essa estrutura. Separar muito bem essa estrutura, os níveis hierárquicos, a forma que vai ser conduzida a sua gestão e sempre com foco nos serviços a serem prestados, sempre com foco na população. Então, cada secretaria, cada departamento, o ideal é que esse desenho ele corra de baixo para cima. Então, vou pegar a saúde. Eu tenho foco na atenção básica, eu tenho foco nas zoonoses, o meu foco é na média alta. Então, a gente começa de baixo para cima a desenhar essa estrutura, pensando ali nos servidores efetivos, né, no nível operacional, elevando aí, então, ao nível tático, tentando aproveitar os servidores da máquina para a gente designá-los em função gratificada, e no topo ali o nível principal de planejamento, que é o nível estratégico. Nível estratégico, esse sim, composto pelos nossos cargos em comissão. Então é aquele grupo de fora que o prefeito vai trazer para ajudar a governar. Esse núcleo ele precisa estar ali no nível estratégico. Se porventura, na montagem aí, a sua lente estiver defasada e esse cargo mais estratégico estiver ali no operacional ou estiver no tático, muito provavelmente você vai sofrer uma ação de inconstitucionalidade, vai ter o órgão de controle pegando no pé, dificultando as ações de governo. Então, uma definição clara, um desenho muito bem feito logo no início, e aí com certeza a gente vai ter aí uma estrutura tanto segura do ponto de vista jurídico, quanto potencializando todas as ações de governo. Por isso a gente sempre sugere, começa o governo, faz uma reforma administrativa, planeja bem a sua ação, arruma muito bem a sua casa, assim como o governo federal sempre faz, logo no início, já na transição, reorganiza, que é para dar esse direcionamento da forma correta. Assim, cada um vai estar responsabilizado pelas suas ações, porque para toda atribuição, para todo setor, cada departamento tem as atribuições e responsabilidades descritas em lei. Então, a gente sempre vai ter isso muito bem amarrado, gerando aí segurança e eficiência para a administração. Mas então a gente encerra esse bloco aqui, já trazendo, né, o tema do próximo, que é navegando pelo labirinto legal, onde a gente vai explicar aí o que tem que tomar cuidado para fugir dos órgãos de controle, o que a legislação tem que ter, quais os insights principais aí para a gente fugir dos problemas, fugir do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Até o próximo bloco.